Olá, seja muito bem-vindo à ETEPAC. Eu me chamo Danilo David, estamos na disciplina Desenvolvimento de Habilidades Gerenciais, dando continuidade agora na quarta competência, compreender o fundamento do comportamento de grupo. Ou seja, agora vamos ver ali a questão do meso-organizacional, aquele nível intermediário entre o micro, que é o indivíduo, e o macro, que é a organização. Vamos ver como se formam os grupos e equipes e as diferenças entre eles. Conceituação sobre grupo. Vimos que indivíduos podem ser influenciados através das experiências que estes têm junto a grupos, os quais fazem parte. Uma pessoa pode fazer parte de múltiplos grupos e cada grupo tem uma estrutura própria. Por mais que alguns não pareçam, essa estrutura dos grupos molda o comportamento de seus membros. Papéis de grupo. A cada grupo uma pessoa faz parte, ela desempenha um ou mais papéis de grupo. Alguns papéis de grupo podem ser conflitantes de um grupo para o outro, a depender da situação. Por exemplo, temos uma situação onde uma pessoa, um indivíduo, ele precisa trabalhar, precisa mudar de local porque foi promovido na empresa, mas o emprego do seu parceiro ou da sua parceira está ali naquela localidade e ela não pode se mudar junto com ele. Então aí temos um conflito entre aquele grupo familiar e o grupo profissional. Agora vamos para a classificação de grupos. Dependendo da formação e das características, o grupo pode ser classificado como formais e informais, e esses, por sua vez, podem ser subclassificados como grupos de comando, grupos de tarefa, grupos de interesse e grupo de amizade. Os grupos de comando ele tem ali a ênfase no comando, na liderança, na gestão, os de tarefa em torno de uma tarefa a ser cumprida, de um objetivo a ser alcançado. Temos os grupos de interesse que são formados por interesses em comum, às vezes até mesmo pela cultura dos indivíduos, pelas intenções deles. E temos o grupo de amizade que, como o próprio nome já diz, são grupos de amizade, como por exemplo um grupo do futebol, por exemplo. Motivos para as pessoas se unirem a grupos. Há diversos motivos para as pessoas se unirem a grupos. Os principais são segurança, status, autoestima, associação, poder e alcance de metas. No caso de segurança, as pessoas elas podem se sentir acolhidas dentro daquele grupo. No caso do status, a partir do momento que elas passam a fazer parte de um grupo, elas podem ser vistas pela sociedade ou grupos da sociedade de uma forma melhor, e isso faz com que elas queiram entrar nesses grupos. Temos autoestima, elas podem se sentir realizadas ou podem realizar determinadas características da vida delas. Temos associação, de novo, pode ser por interesses comuns entre esses membros, entre esses indivíduos. Temos por poder, ali é nada mais que a busca, o objetivo de alcançar o poder, de deter o poder. E temos o alcance de metas, que geralmente são grupos profissionais, mas também temos informais, que é quando o indivíduo ele se une àquele grupo para alcançar determinado objetivo. Tomada de decisões individual e em grupo. As tomadas de decisão podem ser feitas de forma individual ou em grupo, e o que distingue ambos é basicamente eficácia e eficiência. Grupos são considerados mais eficazes por disporem de mais opções, enquanto os indivíduos são considerados mais eficientes, pois precisam de menos tempo e menos recursos. Cada um possui seus pontos fortes. Individual, a velocidade, a responsabilidade final e a consistência de valores. E o grupal é informações e conhecimentos mais completos, maior diversidade de pontos de vista, decisões de qualidade geralmente mais elevada e ampla aceitação de uma solução, pois se aquela decisão é tomada por aquele grupo, é normal que a maior parte do grupo, ou o grupo em sua totalidade, aceite aquela solução. Pensamento grupal. O pensamento grupal é literalmente a parte tóxica dos grupos. Ocorre quando um grupo está tão focado em atingir um consenso, uma unanimidade, que tornam-se intolerantes a tudo que seja divergente e contraditório. As causas do pensamento grupal se dão por meio de variáveis, mas há soluções possíveis para estas. No e-book você pode conferir de forma mais detalhada cada aspecto deste fenômeno. Então, mais uma vez, como tenho falado em toda a videoaula, não deixe de conferir o que está escrito no e-book para poder ter um conhecimento mais profundo da disciplina.
Equipes no ambiente de trabalho. Há poucas décadas, as equipes passaram a ser algo mais que comum no ambiente de trabalho. Passaram a ser um órgão necessário ao funcionamento do grande organismo, chamado organização. São geralmente um aperfeiçoamento dos grupos. No e-book você pode ver de forma mais detalhada como se dá a classificação e suas características próprias. Grupo versus equipe. Podemos resumir a diferença entre ambos da seguinte forma: grupos são a soma do trabalho individual de seus membros, enquanto que equipe é essa mesma soma, porém de uma maneira mais coordenada, para assim ser mais otimizada. Grupos podem se tornar equipes e equipes podem se tornar grupos, conforme a necessidade destes ou os problemas a serem solucionados ali. Criando equipes eficazes. Estudos têm demonstrado formas de tornar equipes eficazes. Estes componentes que formam equipes melhores podem ser classificados em 4 categorias gerais, e são elas: projeto de trabalho, composição de equipe, contexto e processo. Projeto de trabalho basicamente é você saber qual projeto de trabalho dá a determinada equipe, pois não é muito sábio você designar para uma equipe um projeto de trabalho que cabe mais a outra. A mesma coisa tem em relação com a composição de equipe. É muito mais sábio você compor uma equipe com indivíduos que você sabe que vão trabalhar em harmonia do que do contrário. O contexto é a formação da equipe ali, se está aplicada dentro de um contexto que seja saudável, um contexto que faça sentido, e a mesma coisa tem relação com o processo com que essa equipe é formada, para que ele ocorra de uma maneira mais clara, de uma forma mais objetiva. Então é isso, estudantes. Não deixem de conferir o e-book para poder estudar para a prova e até mais.